poder estar mais uma vez reunidos para estarmos aqui adorando o nosso Deus, engrandecendo o nome dele, porque ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, e nós não seríamos nada se não fosse ele. Então, para começarmos nosso culto, gostaria de estar elevando o Senhor uma oração antes de fazermos a leitura bíblica, que conduzirá nosso momento inicial. Pai nosso, nós te agradecemos, nós te louvamos, bendizemos e declaramos que santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Nesse momento, ó Pai, nós te pedimos encarecidamente, Deus, que o Senhor, Pai, nos auxilie nesse momento de adoração do seu nome. Que o Senhor nos auxilie a te cultuar. Que o Senhor nos torne melhores. Que o Senhor limpe nossa mente, que o Senhor limpe nosso coração. Que o Senhor faça com que toda a nossa atenção, que todo o nosso espiritual esteja inteiramente voltado e focado ao Senhor nesse momento, Pai. Te peço, Deus, que o Senhor não permita que nossos corações sejam conturbados por nenhuma coisa, Pai, que nos afaste e nos impeça de adorar a Ti. Por favor, Deus, nos dê a tranquilidade, nos dê o entendimento suficiente para saber que o Senhor é o Deus Criador de tudo, que o Senhor controla todas as coisas e que nada escapa de Suas mãos nem da Sua vontade. Então, por favor, Deus, acalme nosso coração, coloque em nós toda a paz, toda a longanimidade, Pai, toda a tranquilidade, para que possamos adorar o Senhor, mesmo num momento de luto para a nossa vida. Mas eu te peço que ainda assim, Deus, o Senhor tranquilize nossos corações, porque as orações mais sinceras são aqueles momentos que nós mais precisamos de Ti, que nós estamos mais dependentes de Ti. Então, que nesse nosso momento de fraqueza, o Senhor cresça e fortaleça o nosso espírito cada vez mais. Por favor, Pai, faça presente nesse culto, faça-se a Sua presença e faça sentido em cada coração, Pai, em cada ser que aqui entrou. Conduz aqueles que estão a caminho da igreja em segurança, para que cheguem a adorem o Seu nome juntamente na comunhão dos santos. Por favor, Pai querido, ouça sua oração, no nome do Seu Filho Jesus que eu faço, desde já agradecendo o Seu nome. Amém. Irmãos, gostaria de pedir que os irmãos colocassem de pé para a gente fazer a leitura bíblica do Salmo 122. Nós estaremos lendo o capítulo inteiro, Salmo 22, de 1 a 9. Salmo 122. Leiamos. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Os irmãos podem se sentar, mas é por pouco tempo, já ficaram muito novamente. O texto deixa bem claro uma situação da qual o salmista se encontrava, que não havia paz naquela cidade, e que havia turbulência naquele momento, e ainda assim ele afirma que se alegrou quando disseram que eles iriam à casa do Senhor. Assim deve ser o nosso coração, nos alegrar cada vez no Senhor, toda vez que nos encontrarmos predispostos a ir à sua casa de adoração. Então que você não desperdice esse momento, que muitas pessoas gostariam de estar aqui, muitas pessoas gostariam de poder de sair de suas camas, de abrir seus lábios para proclamar e glorificar o nome do Senhor, e não o podem. E nós, ainda podendo, abrimos mão disso. Então que você não desperdice esse momento tão valoroso, e que você, acima de tudo, tenha em seu coração um princípio e uma base que você não deve abandonar. Ontem nós conversávamos aqui no final da igreja, João, Michel e eu, e uma das questões que nós conversamos é que, por muitas das vezes, nós focamos muito em agradar as pessoas e não nos importamos de desagradar a Deus. Então, entenda que esse culto é para Ele, e somente para Ele.
nós não devemos se preocupar se estamos agradando ou não ao irmão que está do nosso lado, seja ele nosso marido, nosso esposo, nosso filho, amigo. Nós não estamos aqui para agradar nenhuma pessoa, mas exclusivamente agradar o nome do Senhor. Então deposite sua adoração, cante o mais alto que você puder, cante com todo o seu coração, cante com força, com alegria, e tenha um momento de fato de júbilo, de exaltação, de alegria, porque por muitas vezes nós ficamos nos contendo e nos reprimindo da alegria do Senhor, porque temos a sensação de desagradar algum dos irmãos, e nós estamos desagradando o Rei dos Reis. Quem são os meros mortais que aqui se encontram para ficar desagradados com isso? Então, meu irmão, nesse momento, cante ao Senhor e, sabe, coloque mesmo no seu coração, porque essa música ela é bem forte em sua letra, que ela afirma que o Senhor reina em nós. Então, que você não proclame isso como meras palavras ou como um pequeno jargão apenas da boca para fora, mas proclame o que vem do seu coração e declare que o Senhor reina em você. Se coloque de pé e participe da adoração juntamente conosco. Uma coisa
pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir.
teu agir, meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença. Entrega ao Senhor nesse momento aquele medo, aquela sensação que você guarda naquele quartinho mais escuro de sua alma, aquele quartinho do qual você não visita muitas vezes, mas que sempre que você o visita, você é assombrado por aquele mesmo problema, por aquele mesmo trauma, por aquele mesmo temor. Entrega ao Senhor nesse momento, dê nome a esse medo, dê nome a esse problema, dê nome a essa situação e peça para o Senhor que retire de ti, em nome do seu Filho Jesus, agora. Peça ao Senhor que Ele afaste de ti todo medo, toda mágoa, todo rancor, e que Ele te coloque nessa presença que é maravilhosa. Uma presença que é inenarrável, no qual não existem palavras para expressá-la de maneira completa. Nós a colocamos como maravilhosa, como esplêndida, como extraordinária, mas ainda assim isso não a descreve na sua magnitude. Essa presença que Paulo diz que a paz que excede todo entendimento é a lâmpada para os meus pés, é meu lugar de descanso, é o pasto verde onde o salmista descansa, onde ele repousa, é a asa que o Senhor nos cobre, como em Salmo 91 diz. É um lugar de descanso no Senhor. Peça ao Senhor nesse momento que Ele te tire desse turbilhão e daquele medinho que fica lá quietinho, sempre escondidinho, que a gente sempre joga ele para debaixo do tapete, que a gente o trata panos quentes, mas a gente nunca o resolve porque a gente sempre volta a assombrar. Peça ao Senhor agora que toque esse medo, que o Senhor toque nesse trauma, que o Senhor toque nessa situação que por muitas vezes já ocorreu há tanto tempo que você nem se lembra porque isso te traumatiza tanto, isso te dá tanto medo, mas ele ainda assim o causa. Então peça ao Senhor nesse momento, Pai, por favor, eu não consigo, as minhas forças não foram suficientes para me livrar disso. Não há nada que eu faça que isso saia de mim. Isso me incomoda porque me atrapalha de servir o Senhor em magnitude, em plenitude de espírito. Por favor, Deus, ouça cada oração que está sendo feita nesse momento, Pai. Ainda que não estejam sendo transmitidas em palavras, Pai, mas o Senhor sabe o que cada coração sente nesse momento, Pai. Muitas das vezes aqueles medos, nós temos medos até de colocá-lo para fora, por medo de às vezes alguém ouvir e achar uma bobeira ou algo banal, e achar até algo tolo de se sentir incomodado com aquilo. Mas o Senhor sonda cada coração do mais profundo, Deus. O Senhor sondará, o Senhor visitará cada coração, o Senhor entrará e limpará aquele porão que há muito tempo não é visitado, mas que existe, Deus. E nós sabemos que Ele existe. Te clamamos, Deus, em nome do Seu Filho Jesus, Pai, em nome de toda a Sua misericórdia, em nome de toda a Sua vontade, nos limpe e nos purifique, Pai, para a honra e glória do Teu próprio nome, Pai. Por favor, Deus, seja conosco
Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós estaremos passando por um momento que já foi iniciado. É o momento de nós declararmos, entregarmos ao Senhor tudo aquilo que nós temos mais escondido dentro de nosso ser. Eu pedi que os irmãos estejam abrindo suas Bíblias no livro de Isaías. Estaremos lendo todo o capítulo 53. Isaías 53, 1 ao 12. Leamos. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores que sabe o que é padecer. E como um de nós, de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não tivemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, em lobo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo nosso pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, pelo contato com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Esse texto, ele traz uma verdade de um peso tão grande que muitas vezes nós esquecemos. Eu, por repetidas vezes, gosto de lembrar dessa mensagem, porque é um tanto quanto chocante o próprio Deus entregar o seu filho e o próprio Deus puni-lo naquela cruz. É assombroso ao nível de pensar como um pai entregaria o seu próprio filho e aquele próprio filho castigaria da pior maneira possível. Nós, quando criança, temíamos muitas das vezes nosso pai ou nossa mãe quando ameaçavam nos bater, e ainda que fosse uma dor meramente física e uma coisa muito justificada, porque nós falhávamos e éramos punidos por tal. Todavia Jesus não errou, nem por 1 milímetro sequer saiu da linha da vontade do Senhor, e foi punido com o pior dos castigos possíveis. E isso é tão assombroso a ponto do próprio Jesus, o próprio Deus, suar sangue só por saber aquilo que estava por vir. Nós sentimos medo da dor física, e quando ela vinha, nós a todo momento reclamávamos, por muitas das vezes nos aborrecíamos com nosso pai, a ponto de falar: eu vou embora de casa, vou sumir daqui, eu não vou mais voltar, eu não gosto de você, eu tenho raiva de você, mãe ou pai. E Jesus foi punido por algo que não fez,
e entrou como uma ovelha muda, sofreu todo o seu castigo, e no alto daquela cruz, ele faz algo surpreendente, fala: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ele estava sendo castigado em nosso lugar, punido por algo que não fez, e ainda assim pede ao próprio Pai para ter piedade. É uma realidade que a mim me choca, porque por muitas vezes, cotidianamente, eu peco de maneira, muitas das vezes, dolosa, sabendo que é pecado, e eu ainda assim cometo, por própria vontade, abrindo mão, me tornando minúsculo, assim, tão uma pequena dor, um sacrifício de um homem que não errou e morreu por mim, e eu cotidianamente falho com esse homem e tenho coragem de chamá-lo de meu Senhor, ainda que nós não o merecemos, ainda que nós não fizéssemos por onde ele se fez pecado e maldição por nós. Então que você nesse momento esteja elevando o seu coração ao Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados, iniquidades, transgressões, por atos de ação ou comissão, mas derrame ao Senhor um pedido de perdão, mas com arrependimento genuíno, e que o pecado se torne cada dia mais um deslize em nossa vida, e não uma rotina e um cotidiano. Então atente-se a isso, enquanto nós estaremos louvando o Senhor, você esteja em espírito de oração.
decisão do Senhor. Senhor Jesus, nós queremos colocar nossas vidas diante do teu trono de graça, colocar o Senhor nessa hora, pedir seu Filho Jesus Cristo, que estejas perdoando a causa dos nossos pecados, sejam eles, ó Deus, com pensamentos, palavras, sentimentos, ações, omissões e até acepção também em nome de Jesus. Também, ó Deus, rogamos o Senhor que o Senhor possa perdoá-los das faltas que nos são ocultas, daquelas transgressões, iniquidades e pecados aos quais cometemos, mas não temos consciência de tais pecados. Solave-nos, purifique-nos, perdoa-nos, que Deus amado, Senhor, nos santifique, na louvor da tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, abram por gentileza suas Bíblias em 2 Coríntios 9, no versículo 7. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Diz o seguinte: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Estaremos passando agora para os nossos momentos de dízimos e ofertas. Os irmãos podem se deslocar dos seus lugares, colocar seu dízimo e sua oferta aqui, tendo a certeza e a convicção de que aqui o que você faz para o Senhor e não para o pastor, não para o tesoureiro, não para ninguém da igreja, mas isso que você devolve aqui é exclusivamente para o Senhor, para manutenção e andamento de sua própria obra. Então, tem em seu coração alegria, tem em seu coração tranquilidade, tem em seu coração gozo, prazer ao estar entregando o seu dízimo e a sua oferta, porque para o Senhor tu faz, não venha com nenhum tipo de peso ao coração ou por obrigação, mas venha por alegria. Nós estaremos louvando o Senhor e durante o louvor, os irmãos, fiquem à vontade para fazer seu dízimo e oferta. Senhor, meu Deus, querido Pai, eu te agradeço, Deus, mais uma vez, estar aqui na tua casa, para louvar e glorificar o teu nome.
agradeço também por essa chuva, por essa tarde tão gostosa que nós estamos aqui. E também a Deus que nós possamos, Deus, aprender mais de Ti. E eu oro também a Deus por esse dízimo, por essas ofertas, Pai. Que é para a manutenção da Tua obra, Pai. Que abençoa, Pai. O que vai mexer com esse recurso, Deus, que seja abençoado por Ti. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. A palavra está com o pastor Jardel, que estará ministrando a mensagem do Senhor no nosso coração. Os irmãos podem se assentar. Queridos amados irmãos, graça e paz, amém, queridos? Antes aqui de ministrar, só solicitar aqui os irmãos que hoje eu postei no WhatsApp da igreja que a nossa irmã Cleide perdeu seu irmão hoje. O irmão dela foi a óbito por causa de um câncer. Então, eles foram lá para Campinas e vão realizar lá o sepultamento. Então, solicitei aos irmãos hoje do grupo da igreja que estivessem orando por consolo de toda a família. A segunda coisa importante é que no próximo sábado, dia 4 de novembro, penúltimo mês do ano já, nós vamos ter aqui às 3 horas da tarde o nosso Sábado da Alegria. Quem esteve aqui naquele trabalho com as crianças vai se lembrar como foi. Então nós vamos fazer os mesmos moldes, com história e também com brincadeiras. Esse sábado agora é dia 4, às 3 horas da tarde. Outro lembrete é que nós vamos, uma semana antes do Natal, nós vamos estar distribuindo brinquedos para meninos e meninas carentes, que é o nosso Natal Solidário. Então, a partir desse próximo mês, você já pode trazer aqui para a igreja, colocar aqui, inclusive, no cesto, a sua doação de brinquedos. Se você não sabe comprar brinquedo, não tem problema. Você pode, então, ofertar algum valor, você pode procurar aí a Ana e passar o valor para ela, para que nós possamos comprar os brinquedos para as crianças carentes na última semana, na semana anterior, melhor dizendo, ao Natal. Então a gente vai fazer uma coisa bem interessante, bem bonita. Outra coisa, dia 11 de novembro agora, sábado, aqueles que desejarem, nós estaremos indo à Vila Histórica de Mambucaba, em Angra dos Reis. Lembra que eu falei um tempo atrás que nós íamos à praia? Então, dia 11, 6h30 da manhã aqui na igreja, na porta da igreja, nós vamos então deslocar para a praia lá na Vila Histórica de Mambucaba, em Angra dos Reis. Só que vamos fazer o seguinte, como aqui ninguém é multimilionário, nós vamos juntar as panelas aí em Mambucaba, tá bom? Então você tem que levar aí alguma coisa para o café da manhã, que nós vamos sair cedo. Vamos chegar lá, vamos passar aí amanhã na praia, divertindo, então uma paradinha, almoço ou lanche, né? Acho que o lanche vai ser mais conveniente até do que o almoço é muito trabalho. Aí a gente toma o café de manhã, faz o lanche do almoço, fica lá mais um tempo, por volta então de 3h30, no mais tarde 4 horas, a gente volta para casa, tá bom? Então, se você desejar ir à praia, 6h30 aqui na porta da igreja. Se você não tem carro, você venha também e a gente então vai dar carona, tá bom, queridos? Então, dia 11, 6h30 da manhã, na porta da igreja, para irmos para a Vila Histórica de Mambucaba, em Angra dos Reis, fazermos um passeio. Ok, irmãos? Beleza? A gente só não vai se descer, como a gente diz lá em Minas, descer naquele toró. Mas se não tiver o toró, a gente vai descer então para Angra, se Deus quiser. Tá bom? Nós vamos sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 2 até o verso 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, 1 Tessalonicenses, capítulo 1,
versos 2 ao 10. Outra coisa, você que vai à praia, por gentileza, confirme lá no grupo da igreja. Porque senão eu chego aqui, não aparece ninguém, eu não vou sozinho, né? Quero levar a igreja comigo. Então, se você se interessar, desejar ir, por favor, confirme no grupo da igreja a ida à praia, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 2 até o verso 10. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga socorro. Opa, alguém está dizendo socorro aí, hein? Então acompanhe a leitura aí, querido. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa missão. Porque nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes, na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos os convertestes a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém, amados? Amém. Em Atos, capítulo 17, você vai encontrar Paulo desembarcando na cidade de Tessalônica. Essa cidade de Tessalônica, nos tempos do apóstolo Paulo, ela era uma cidade de grande importância no Império Romano. Era a segunda maior cidade. E era uma cidade, segundo os historiadores, com a estimativa de mais ou menos 200.000 habitantes, que é uma cidade gigante para aqueles tempos. Hoje, por exemplo, Tessalônica não pertence à Macedônia. Tessalônica pertence ao país Grécia. E hoje ela tem mais ou menos 1 milhão e poucos mil habitantes. É talvez a cidade mais bonita depois de Atenas, na Grécia. E quando Paulo desembarca nessa cidade de Tessalônica, lá não havia nenhum cristão, lá não havia nenhum convertido, lá não havia nenhuma igreja plantada, instituída, erigida, edificada naquele lugar. Mas quando Paulo desembarca na cidade de Tessalônica, e depois de algum tempo trabalhando, se ergue uma igreja. E se ergue não apenas uma igreja, mas se ergue uma igreja forte. Por quê? Deixa comigo aí, deixa a sua Bíblia aberta. O verso de número 7 vai dizer o seguinte: de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. O que Paulo está dizendo? Que aquelas pessoas na cidade de Tessalônica, nas quais o apóstolo Paulo havia pregado o Evangelho, essas pessoas se tornaram modelo, padrão, referência, paradigma de como ser um cristão para as outras igrejas da região da Macedônia e da Acaia. Eu acho isso muito interessante, é que no verso de número 2, o apóstolo Paulo diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vós,
mencionamos em nossas orações e sem cessar ele vai continuar. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte: eu estou agradecendo a Deus porque vocês se tornaram cristãos exemplares. Eu estou elogiando vocês porque vocês são de uma estirpe, de uma categoria de cristãos acima da média. Vocês são cristãos espetaculares. Vocês são cristãos magníficos. Vocês são cristãos extraordinários, a tal ponto que as igrejas da Macedônia e as igrejas da Caia têm como modelo, como referencial de igreja vocês. E quando eu falo de igreja, eu estou fazendo referência a pessoas e não a estruturas físicas. Então eu queria destacar aqui alguns princípios sobre cristãos modelos. É o nosso tema hoje, nessa noite. Então repita comigo, vamos lá? Cristãos modelos. Mais uma vez, cristãos modelos. Em primeiro lugar, esse texto nos diz que cristãos modelos têm a vida transformada por Deus. Cristãos modelos têm a vida transformada por Deus. Veja o verso de número 9. Pois eles mesmos, ou seja, os irmãos da Macedônia e da Caia, no tocante a nós, proclamam o quê? Que repercussão teve nosso ingresso no vosso meio, e como deixando o que, amados? Os ídolos, vos convertestes o quê? A Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. O que Paulo está dizendo, que esses amados irmãos da igreja tessalônica, eles abandonaram os ídolos, eles deixaram a feitiçaria, eles rejeitaram o pecado, eles passaram a viver um estilo de vida diametralmente oposto ao estilo de vida que eles viviam. Eles deixaram a prostituição, eles deixaram o adultério, eles deixaram a fornicação, eles deixaram a avareza, eles deixaram a idolatria, eles deixaram a corrupção, tudo aquilo que era contrário a Deus e a sua palavra, eles abandonaram, porque a expressão que o apóstolo Paulo diz aí é que vos convertestes a Deus. Eles não se converteram a uma pessoa, eles não se converteram a um pastor, eles não se converteram a uma igreja, eles não se converteram a uma denominação, mas eles se converteram a Deus. Quando alguém se converte a Deus, ele deixa para trás, ele abandona, ele rejeita, ele luta, ele esquece tudo aquilo que é contrário a Deus. Estava essa semana lendo o livro de Neemias, que é um livro histórico, para quem não sabe. E lá Neemias exorta o povo que volta do cativeiro babilônico, para que os homens que casaram com mulheres estrangeiras e tiveram filhos com mulheres estrangeiras, rejeitassem essas mulheres e os seus filhos e casassem com mulheres judias, porque os filhos desse casamento misto não falavam o judaico, mas falavam a língua do povo das suas esposas. Quando a gente se converte a Deus, a nossa vida é ordenada, corrigida, a nossa vida entra no trilho e nós seguimos o caminho de Deus, a estrada do céu. A nossa vida é pautada pela palavra de Deus, pautada pela verdade do Evangelho em Cristo Jesus. É o que o apóstolo Paulo disse: os convertestes a Deus. Quando a gente converte a Deus, nós deixamos tudo que não é de Deus para trás. As cadeias se quebram, as amarras são cortadas, as fortalezas espirituais que nos mantinham presos, aguilhoados, enjaulados, dominados por toda sorte de males e de pecados, são agora rompidos quando nós nos convertemos a Deus por meio de Jesus Cristo. E a Bíblia chama isso de nova vida, a Bíblia chama isso de nova criatura. Nós nos tornamos
novos em Cristo Jesus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que cristãos modelos têm a vida transformada por Deus. Nós jamais somos os mesmos. Há um hino nosso que diz assim: eu venho como estou, mas Jesus que morreu por mim, vai dizer o texto, e o final do hino vai dizer que eu venho como estou, mas Deus não me deixa como estou. Eu venho como estou e Deus me transforma como Ele quer que eu seja. Então, cristãos modelos têm a vida transformada por Deus. O apóstolo Paulo diz em outra carta que nós somos transportados do império das trevas, do império do mal, do império do diabo, e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Agora nós saímos das trevas e vamos para a luz, saímos da morte e fomos para a vida espiritual, saímos da escravidão do pecado do diabo e passamos a ser livres por meio de Cristo Jesus. A pessoa mais livre que tem é a pessoa que se converte a Deus por meio de Cristo. E sabe qual a razão para isso, querido? Porque quem se converte a Cristo, nada o dominará. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 6, ele diz que o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, esse é o primeiro princípio. O segundo princípio: cristãos modelos são maduros espiritualmente. Cristãos modelos são maduros espiritualmente. Veja os versos 3 e o verso 9. O verso 3 diz assim: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor o quê? Jesus Cristo. Verso 9 também, final do verso 9: para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Paulo então apresenta 4 características, 4 marcas, 4 sinais de um cristão maduro. O primeiro deles, diz aí verso 3, da operosidade da vossa fé. O que é isso, pastor? O que isso significa? Então vamos caminhar pela Bíblia rapidamente. Primeiro exemplo de operosidade da fé, livro de Gênesis. Não chovia sobre a terra, e Deus vem a Noé e diz: construa uma arca, porque vou destruir todo ser vivo por um dilúvio. E o que Noé faz? Mesmo sem saber o que é chuva, Noé simplesmente constrói a arca, são salvos ele, a sua esposa, seus filhos e as suas noras. Isso é uma fé que opera. Segundo caso, Abraão. Deus disse a Abraão que ele seria pai de multidões, e praticamente aos 100 anos ele tem um filho, aqui ele chama de quem? O quê? Isaac. Terceiro exemplo de operosidade da fé: Isaac casa com Rebeca, mas Rebeca não pode ter filhos, ela é estéril. E diz o livro de Gênesis que Isaac intercede a Deus por Rebeca, e ela tem filhos, que eram Esaú e Jacó. Quarto exemplo de operosidade da fé no Antigo Testamento: Elias ora para que não chova. Durante 3 anos e 6 meses não chove. Elias ora novamente 7 meses e chove torrencialmente sobre Israel. Quando você vem no Novo Testamento, quinto exemplo de operosidade da fé: o centurião envia um dos seus soldados a Jesus e diz: olha, o meu servo está terrivelmente doente, cura-o. E Jesus então vai com o soldado do centurião. Só que próximo à casa do centurião, ele manda outro recado: o senhor não quer que o senhor entre na minha casa, o senhor pode ficar aí, porque eu tenho soldados que estão sob minha autoridade. Eu digo vai, ele vai, vem, ele vem. Se o senhor com uma palavra de autoridade
autoridade, lançar sobre o meu soldado, ele vai ser curado. Jesus disse: seja feito conforme a tua fé. Jesus não vai à casa do centurião. Jesus simplesmente diz para o soldado: pode voltar para casa e avisar o seu superior que o seu colega está curado. Quer ver o que é o prezado da fé? Quando Jairo está com a filha de 12 anos, à beira da morte, e ele está conversando com Jesus, os empregados vêm e dizem assim: olha, sua filha já morreu. O pai Jairo entra em desespero, e Jesus diz assim para Jairo: não temas, crê somente. Jesus vai à casa de Jairo, retira todo mundo de casa e entra no quarto da menina. Jesus, Pedro, Tiago, João e a menina que está morta. E Jesus faz o quê? Talita cumi, eu te mando, levanta e anda. Isso é uma fé que opera. Segunda marca aí de maturidade: abnegação do vosso amor. Irmãos, fiquem tranquilos aí, vai dar um barulho, mas está dando para ouvir? Então tá, se está dando para ouvir, tá, vamos ficar atentos aqui, porque a chuva é uma bênção de Deus. Segundo exemplo de maturidade: abnegação do vosso amor. O que é abnegação? Alguém sabe? Abnegação é renúncia. E o que é um amor de renúncia? É um amor que deixa de pensar em si para pensar na necessidade dos outros. João 3,16, que todo mundo sabe de cor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo mundo que ele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus por nós é um amor abnegado, porque ele deu seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário e salvar a mim e a você através da sua morte. O que Paulo está dizendo é que um cristão modelo, ele é outrocêntrico. Ele não pensa em si, ele pensa nos outros. Terceira marca de um cristão maduro está aí: firmeza da vossa esperança em nosso Senhor, o quê? Jesus Cristo. Uma coisa importante aqui sobre esperança, irmão: quem tem esperança em Cristo não desanima. Quem tem esperança em Cristo não se desespera. Quem tem esperança em Cristo tem uma vida maiúscula, tem uma vida superlativa, tem uma vida gigante, porque essa esperança nunca vai falhar, caducar ou acabar. E Paulo está dizendo que apesar das tribulações, verso 6, apesar dos problemas que aqueles irmãos viviam, eles mantinham firmes a esperança em Cristo Jesus. Quarta marca de um cristão maduro está aí no verso 9: para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Sabe o que é isso? Uma vida consagrada a Deus, dedicada a Deus, vivendo para a glória de Deus. E exatamente essas características: obesidade da fé, abnegação do amor, firmeza da esperança em Cristo e vida consagrada a Deus. Paulo está dizendo que esses cristãos eram cristãos o quê? Maduros. Esse elogio, essa oração, essa é a intercessão diária de Paulo por aquela igreja. Paulo está dizendo outras palavras: eu amo essa igreja, porque vocês são cristãos sensacionais. Eu me orgulho de vocês, eu tenho alegria de com vocês. Vocês são como filhos do meu coração, porque vocês são cristãos diferentes. Terceiro lugar: cristãos modelos desejam ser semelhantes a Cristo. Cristãos modelos desejam ser semelhantes a Cristo. Veja o verso de número 6, é incrível. Diz assim: no efeito vos tornastes o quê? Imitadores nossos e do Senhor.
fica sempre a pergunta. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. O apóstolo Paulo diz o seguinte: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo Jesus. Deixa eu explicar uma coisa aqui, biblicamente, irmãos. Você já ouviu algum pregador, alguma pregadora, algum irmão e alguma irmã dizendo o seguinte: não olhe para os outros, olhe para Jesus? Quem já ouviu isso? Biblicamente isso é errado. Porque a Bíblia diz assim: olhe para os outros e também para o Senhor Jesus. Na carta aos Hebreus, o escritor diz assim: imitai a fé que tiveram, falando daquela lista de Hebreus capítulo 11. Então as pessoas precisam olhar para nós. Atos capítulo 3, Pedro e João estão entrando no templo, a porta formosa, e há um paralítico à porta. E o que Pedro e João fazem? Se voltam para o paralítico e diz para ele: olha, você para quem? Para nós. Não possuímos nem prata, nem ouro, mas o que possuímos, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Billy Graham, que é um pastor, um artista já falecido americano, ele dizia que a única Bíblia que os não cristãos lerão é a minha, a sua e a nossa Bíblia. Os nossos vizinhos leem o nosso casamento. Os nossos vizinhos leem os nossos filhos. Os nossos vizinhos leem as nossas finanças. Os nossos vizinhos leem como nós tratamos os animais. Os nossos vizinhos leem como nós trabalhamos. Os nossos vizinhos leem como nós estudamos. Os nossos vizinhos leem como nós nos comportamos. E o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: que olha, amados de Tessalônica, vocês estão me imitando, porque eu estou imitando a Cristo. E vocês estão imitando a mim, porque eu imito a Cristo. E vocês também estão imitando a Cristo. Então eu preciso imitar alguém. Eu preciso ter na igreja homens e mulheres as quais eu devo me espelhar, porque são cristãos e cristãs maduros. Eu quero ser como você. E aqui eu vou abrir parênteses. Quem tem filho sabe que a melhor informação, a frase que mais alegra um pai e uma mãe é a seguinte frase: quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu pai, ou eu quero ser igual à minha mãe. Quando um filho, uma filha diz isso, nós podemos ter certeza que a nossa vida, que nossos filhos leram, foi uma vida digna de ser vivida. Talvez ele queira ser como o pai ou a mãe no trabalho, no estudo, como cristão, né? Às vezes o rapaz, nosso filho, vai dizer assim: eu quero ser como meu pai e minha mãe. E você pergunta: por que você quer ser como seu pai e como a sua mãe? É porque se eu um dia crescer e casar, eu quero tratar da minha esposa como meu pai trata meu pai. Ou a filha, se eu vier a casar, eu quero tratar o meu esposo tal qual a minha mãe trata o meu. Quando eu crescer, eu quero ser igual ao pai e minha mãe, porque o meu pai e a minha mãe são referências, são modelo de vida cristã. São pessoas de oração, pessoas que têm temor a Deus, pessoas que leem a palavra, pessoas comprometidas com Jesus e com os irmãos. Se um dia eu tiver que ser cristão, quero ser igual ao meu pai e a minha mãe. Aí nós entendemos então que a nossa vida valeu a pena em nome de Jesus. Quando alguém quer ser como eu, quando alguém quer ser como você. E a pergunta que eu faço é: alguém está querendo ser como eu? Alguém está querendo ser igual a você? Alguém está se espelhando em você? Alguém está se espelhando em mim?
As pessoas à nossa volta estão se espelhando em nós? Quarto e último lugar, cristãos modelos têm convicção da volta de Cristo Jesus. Cristãos modelos têm convicção da volta de Cristo Jesus, verso 10. Para concluir, e para guardares dos céus o quê? O seu Filho, a quem Ele ressuscitou entre os mortos, Jesus que nos livra da ira. Se tem um aspecto o qual a igreja nunca pode esquecer, de orar, de pregar, de aspirar, é que Cristo vai voltar. Apocalipse 22 fecha: eis que venho sem demora. Maranata, vem, ó vem Senhor Jesus. Eu e você, como cristãos, precisamos ter a plena convicção, certeza inabalável, inamovível, irredutível, de que Cristo voltará para buscar a sua igreja. E buscar a sua igreja significa buscar a mim, buscar a você e buscar a quem? A nós. E aqui eu vou abrir um outro parênteses. Você já ouviu dizendo assim: será que você vai subir? Você já ouviu essa expressão? Quem já ouviu essa expressão? Essa expressão está errada biblicamente. Quem tem Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, quando Cristo voltar, todos que crerem em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida irão subir, porque são seus filhos pela fé. O Pai não deixa nenhum filho para trás. Se você crê em Cristo, se eu creio em Cristo, se todos nós cremos em Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, quando Ele voltar, todos nós vamos subir em nome de Jesus. Ninguém fica na terra, ninguém fica para trás, ninguém vai chorar vendo o outro subirem. Todos nós vamos subir e encontrar o nosso amado Senhor e Salvador Jesus nos anos para louvor da glória dele. Todos, homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, todos vamos encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Louvado seja o nome do Senhor. Concluindo, cristãos modelos têm 4 características. Primeiro, tem vida transformada por Deus. Segundo, são maduros espiritualmente. Terceiro, desejam ser semelhantes a Jesus Cristo. E quarto, tem convicção da volta de Cristo. E você, meu querido, e eu, meu querido, e todos nós, se o apóstolo Paulo hoje estivesse presente entre nós, se ele estivesse escrevendo as suas cartas em pleno século 21, será que o apóstolo Paulo poderia dizer assim: primeira carta de Paulo aos bananalenses, e nos primeiros 10 versículos da sua primeira epístola de Paulo aos bananalenses, será que ele elogiaria a mim, a você e a nós da primeira epístola de Paulo aos bananalenses, como ele elogiou a igreja de Tessalônica? Será que ele agradeceria a Deus por nós? Será que ele nos elogiaria? Será que ele poderia dizer: vocês da igreja presbiteriana em Bananal, vocês são modelo de cristãos para todo o sul fluminense e o extremo sul do estado de São Paulo? As outras igrejas presbiterianas do sul fluminense e no extremo sul de São Paulo se espelham em vocês como ser um cristão. O que é que você acha, meu irmão? O que é que você acha, meu irmão? Só tem um jeito de responder essa pergunta. Nós estamos vivendo desse jeito. Se nós estamos vivendo desse jeito, de acordo com essa palavra de Paulo, a igreja de Tessalônica, então nós podemos ser modelo. Mas se nós não estamos vivendo,
Nós ainda não podemos ser modelos, precisamos passar a viver para sermos dessa maneira. Amém, querido? E aí eu aviso, aniversariantes, tranquilo? Qual a lei dessa semana? Isso. Vamos ficar em pé, amados, para nós concluirmos o culto. Ela me pediu para orarmos pela Rebeca, filha dela, que está completando hoje 18 anos. Não esquecermos de orar pelo consolo de Deus à família da irmã Leite. Correto, irmãos? Nós vamos cantar cântico. Depois então o pastor vai entregar a bênção ao pastor. E se você não conseguiu anotar a mensagem, eu vou postar agora à noite a mensagem no grupo de WhatsApp da igreja. Hoje, para sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe.